Os Arquivos Magnus. Episódio 2. Não abra. Depoimento de Joshua Gillespie, a respeito de seu tempo com um caixão de madeira aparentemente vazio. Depoimento original dado em 22 de novembro de 1998. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Tudo começou quando eu estava em Amsterdã de férias com uns amigos. E tudo que você imaginou agora tá certo. A gente estava com uns 20 e poucos anos, tínhamos acabado de terminar a faculdade e decidimos passar umas semanas loucas pelo continente. Então, provavelmente você consegue preencher os espaços em branco. Poucas vezes eu estava completamente sóbrio naquela viagem, e ainda menos vezes eu agi assim. Mesmo que eu não tivesse ficado tão mal quanto alguns amigos que tinham dificuldade para se controlar às vezes. Talvez tenha sido por isso que eu saí sozinho aquela manhã. Não sei qual é a data exata, mas estava no meio de maio. Os outros estavam dormindo por causa da ressaca e eu decidi aproveitar o belíssimo amanhecer holandês e dar uma caminhada, sabe? Antes de ter me formado em Cardiff com eles, eu estudava arquitetura. Então eu estava animado para passar umas horas vagando sozinho e realmente apreciar os edifícios do centro de Amsterdã. E olha, eu não me desapontei. Era uma cidade linda. Mas eu percebi tarde demais que não tinha levado nenhum mapa ou guia comigo. Então, depois de 1 ou 2 horas, eu estava completamente perdido. Eu não me preocupei tanto, já que ainda era de tarde e ficar perdido por aquelas ruas meio que era o que eu queria mesmo. Mas ainda assim, eu decidi que seria melhor me esforçar um pouco mais para achar meu caminho de volta para onde meus amigos estavam. Eventualmente eu consegui, mas como não falo holandês, demorei 1 hora a mais pegando vários bondes. Na hora que cheguei em Elandstraat, já estava começando a ficar escuro, e eu estava me sentindo bem estressado. Então eu decidi entrar para uma cafeteria para relaxar antes de encontrar com os meus amigos. Não sei dizer com certeza quanto tempo eu fiquei lá, mas eu sei que tinha anoitecido de vez quando eu percebi que não estava sozinho à mesa. Eu tentei descrever o homem que agora estava sentado na minha frente várias vezes, mas é difícil. Ele era baixo, muito baixo, baixinho mesmo, e senti uma densidade nele. Era estranho. O cabelo era castanho, eu acho, bem curto, e ele não tinha barba. Seu rosto e suas roupas eram completamente esquecíveis, e quanto mais eu tento pensar exatamente em como era a sua aparência, mais difícil é para retratar ele. Para ser sincero, tendo a culpar as drogas por isso. Ele se apresentou como John e perguntou como que eu tava. Respondi da forma que eu pude e ele acenou com a cabeça dizendo que também era um inglês em terras estrangeiras. Eu lembro que ele usou essa frase exata porque me soou muito estranho. Ele disse que era de Liverpool, mas eu não lembro de sotaque vindo dele. E ele disse que estava procurando um amigo a quem pedir um favor. E bem, mesmo estando completamente chapado, eu comecei a suspeitar assim que ele falou desse pedaço e já comecei a balançar a cabeça dizendo que não. O John disse que não era nada muito complexo. Era só cuidar de um pacote até que ele conseguisse amigos para buscar e que pagava muito bem. Eu achei que ele estava falando de contrabando, sabe, drogas. E estava prestes a negar de novo quando ele pôs as mãos dentro da jaqueta, eu acho, e tirou um envelope. Tinha 10.000 libras ali dentro. Eu sei que tinha 10.000 libras, eu contei. Eu sabia que era estupidez, mas eu continuei lembrando de um amigo meu, Richard, que tinha me contado
que foi muito fácil passar meio quilo de erva pela alfândega na primeira viagem dele para a Holanda. E eu tava com tanto dinheiro nas minhas mãos que eu disse sim. O John sorriu, me agradeceu e disse que manteria contato. Ele deixou a cafeteria e eu imediatamente entrei em pânico por ter aceitado aquilo. Eu queria correr atrás dele e devolver o dinheiro, mas alguma coisa me puxou para baixo, me prendendo na cadeira. Eu só fiquei sentado lá por um tempo. Eu não lembro muito dos próximos dias, fora a preocupação de quando eu ia ver o John de novo. Eu tive cuidado para não gastar nada do dinheiro que ele me entregou. E eu tinha decidido devolver assim que ele aparecesse. Eu ia dizer que tinha me enganado, que não podia aceitar o dinheiro dele, nem cuidar de nada para ele. Eu tentei aproveitar a viagem, mas era como se tivesse uma sombra em cima de mim e eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu esperei dias até o final da viagem, mas ele não apareceu. Eu estava sempre checando a minha mala antes de embarcar no avião para casa, só pro caso de alguém ter escondido alguma coisa lá dentro. Mas não tinha nada de novo lá. Eu voei de volta para a Inglaterra com os meus amigos ainda chapados dentro do avião e 10.000 libras enfiadas no bolso do meu casaco. Era surreal. E demorou quase um ano para eu me sentir confiante o bastante para gastar alguma coisa daquele dinheiro. Eu tinha me mudado para trabalhar numa firma pequena de arquitetos em Bournemouth, na Costa Sul. O trabalho era mais uma porta de entrada e não pagava muito. Mas era a única oferta na minha área, então me mudei para lá com esperanças de ganhar um pouco de experiência e quem sabe uma posição melhor em 1 ou 2 anos. Bournemouth era uma cidade de tamanho decente, mas muito menos campestre do que eu achei que ia ser. Então os aluguéis para um lugar só meu estavam um pouco acima do meu orçamento, pelo meu salário inicial, sabe? Eu não conhecia ninguém lá e não estava afim de dividir meu espaço com estranhos. Então eu decidi usar parte do dinheiro que ganhei em Amsterdã no ano anterior. Cheguei à conclusão de que não ia me achar mais. Eu não dei nenhuma informação minha pro John quando a gente conversou. Eu nem disse meu nome para ele. Se não tinham conseguido me encontrar por um ano, provavelmente não iam me encontrar aqui. Além do mais, se fosse contrabando de drogas como eu suspeitei, 10.000 libras não era dinheiro suficiente para eles me procurarem tão longe. E também, e isso pode soar estúpido, mas eu tinha deixado minha barba crescer e eu achei que ia ser difícil alguém me reconhecer. Então, eu gastei uma parte do dinheiro do John no aluguel de um apartamento em Triangle, de um quarto só, perto do centro da cidade, e me mudei quase que imediatamente. Quase uma semana depois, eu estava na cozinha cortando umas frutas para o café da manhã e ouvi a campainha tocar. Abri a porta e vi 2 entregadores com o rosto avermelhado. Entre eles, um pacote enorme que eles tiveram que manobrar por aquelas escadas estreitas do meu prédio. Perguntaram se eu era Joshua Gillespie e quando eu disse que sim, eles disseram que tinham uma entrega para mim e já foram colocando ela para dentro do meu apartamento. Não parecia que eles eram de nenhuma companhia de entregas que eu conhecia e não estavam usando uniforme. Eu tentei perguntar para eles algumas coisas, mas assim que colocaram a caixa no chão, viraram e foram embora. Os dois tinham mais de 1,80 de altura e eram bem fortões, então tinha pouco que eu pudesse fazer para impedir eles de ir embora, mesmo se eu quisesse. A porta fechou e eu fiquei lá sozinho com o pacote. Tinha quase 2 metros de comprimento, talvez 1 metro de largura e acho que a mesma profundidade. Ele estava fechado com durex e em cima disso tinha meu nome e o endereço escrito, mas não tinha remetente nem carimbo postal. Eu estava começando a arriscar atrasar para o trabalho essa hora, mas eu decidi que não ia dar conta de sair sem ver o que estava dentro. Então peguei uma faca na bancada da cozinha e cortei o durex que mantinha a caixa fechada. E dentro tinha um caixão. Não sei o que eu esperava, mas não era aquilo. A faca caiu no chão e eu só encarei, surpreso, sem palavras. Era uma madeira não envernizada amarela e pálida. E tinha uma corrente grossa de metal amarrada ao redor, presa no topo com um cadeado de ferro pesado. O cadeado estava fechado,
mas eu lembro que a chave estava encaixada nele. Eu tinha começado a ir na direção dele quando eu percebi um pedaço de papel dobrado e escondido no meio das correntes e peguei. Outra coisa que eu notei foram duas palavras entalhadas bem fundo na madeira do caixão com letras enormes. Não abra. Tirei a mão do cadeado, sem saber o que fazer. Alguma hora eu devo ter sentado, porque quando eu percebi já estava no chão, apoiado na parede, encarando essa coisa bizarra que tinha aparecido na minha casa sem a menor explicação. Nesse momento, eu lembrei do pedaço de papel e desdobrei ele. Mas só tinha escrito entregue com gratidão, J. E foi só aí que eu conectei isso com um homem que eu conheci em Amsterdã. Ele disse que queria alguém cuidando de um pacote por um tempo. Esse era o pacote que ele falou? Eu ia cuidar de um cadáver? Quem ia buscar? Quando? Eu liguei pro trabalho e disse que estava doente. Eu só sentei lá, observando o caixão, e acho que posso ter ficado lá por minutos ou posso ter ficado lá por horas. Eu não fazia ideia do que fazer. Depois de um tempo eu comecei a me preparar mentalmente para ir em direção àquela coisa. Até que o meu rosto ficou a centímetros de distância da tampa. Eu respirei fundo, tentando perceber se tinha algum cheiro diferente vindo de dentro. Nada. Se tinha um corpo morto ali dentro, não tinha começado a feder ainda. Não que eu realmente soubesse qual era o cheiro de um corpo morto, mas o verão estava começando, o que significa que devia ter morrido recentemente. Se é que tinha mesmo um corpo lá dentro. Assim que eu levantei, minha mão esbarrou na madeira do caixão e eu percebi que estava quente. Muito quente. Como se tivesse ficado no sol por horas. Por algum motivo, aquilo me deu arrepios e eu tirei a mão na hora. Eu decidi fazer um chá. Era quase um alívio sentar perto do Bully, já que daquele ângulo eu não podia ver a coisa no corredor. Eu podia simplesmente ignorar. Eu não me movi, nem mesmo depois de encher a minha xícara. Só fiquei ali tomando chá, sem sequer perceber que estava quente demais para beber. Quando finalmente eu tive coragem para voltar ao corredor, o caixão ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Eu finalmente tomei uma decisão, e segurando firme no cadeado, eu tirei a chave e coloquei na mesa perto da porta. Era estranho tocar aquela coisa. Aquele calor perturbador na madeira, mas a corrente tão fria quanto era de se esperar para um pedaço de ferro. Acho que o calor não se alastrou para a corrente nem um pouco. Eu não tinha um armário com espaço suficiente para guardar aquilo. Então no fim eu só arrastei para a sala e apoiei na parede, tão fora do caminho quanto fosse possível. Eu cortei a caixa de papelão em vários pedaços e coloquei junto no lixo, do lado de fora. E assim, eu comecei a guardar um caixão dentro de casa. Na época, acho que eu pensei que estava cheio de drogas, na medida do possível do que eu podia deduzir daquela situação. Por que alguém guardaria algo assim de forma tão chamativa ou com um total desconhecido que nem eu? Não eram perguntas que eu poderia sequer imaginar uma resposta, mas decidi que era melhor pensar nisso o mínimo possível. Eu evitei minha sala de estar por uns dias, porque ficar perto daquela coisa me deixava nervoso. Também estava alerta a qualquer tipo de cheiro de decomposição, que poderia significar que tinha alguma coisa morta dentro do caixão no fim das contas. Mas eu nunca cheguei a sentir nenhum cheiro e, com o passar dos dias, percebi minha encomenda misteriosa cada vez menos. Pouco mais de uma semana depois, eu finalmente voltei a usar minha sala. Eu assisti TV e eu ficava sempre com um olho no caixão. Em algum ponto, eu fiquei arrogante o bastante para usar aquela coisa de mesa. Eu tava bebendo um suco de laranja e, sem nem pensar, eu coloquei o copo lá, sem perceber o que eu fiz. Pelo menos até que eu ouvi alguma coisa se movendo debaixo do copo. Eu congelei.
ouvindo com muita atenção e encarando, torcendo para que eu tivesse imaginado aquilo. Aí aconteceu de novo. Um arranhado leve, mas insistente, logo debaixo de onde eu coloquei o copo. Era lento, parecia intencional, e eu lembro que fez ondas no meu suco. Acho que eu nem preciso dizer que morri de medo, mas ainda mais eu fiquei confuso. O caixão estava no chão da minha sala, acorrentado e parado por mais de uma semana. Se tivesse alguma coisa viva lá dentro, me parecia improvável que ainda tivesse viva. E por que não fez nenhum barulho se conseguia se mexer? Eu tirei meu copo dali e quase na mesma hora o arranhado parou. Eu esperei um tempo, pensando nas minhas opções antes de colocar o copo do outro lado da tampa. Levou quase 4 segundos para aquilo voltar, e agora mais insistente. Quando eu tirei o copo dessa vez, não parou por 5 minutos. Eu achei melhor não fazer mais experimentos e, ao invés disso, voltei a ignorar completamente a coisa. Cheguei à conclusão de que ou ia usar a chave para abrir o caixão e ver de uma vez por todas o que tinha dentro, ou eu ia seguir as instruções e nunca ia abrir aquela coisa. Podem me chamar de covarde, mas eu escolhi a segunda opção, e por isso eu interagi o mínimo possível com aquilo enquanto vivi lá. Apesar que eu acho que viver não seria o termo certo. Eu tive certeza que fiz a escolha certa quando começou a chover e a caixa reagiu. Era sábado e eu decidi passar o dia lendo. Eu tinha poucos amigos em Bournemouth. Acho que ter um caixão misterioso na sala de estar me fez evitar o tipo de relação que traria pessoas até em casa. Então, eu passava a maior parte do meu tempo sozinho. Eu já não assistia muita TV, mesmo antes da sala estar tomada pela coisa. Então, passei muito tempo lendo no quarto. Eu lembro que estava começando Mundo Perdido, de Michael Crichton, quando começou a chover. Era uma chuva densa, forte, do tipo que cai direto na janela sem vento, até tudo tá escuro e molhado. E foi por volta de meio-dia, mas o céu estava tão cheio de nuvens que eu tive que levantar e acender as luzes. E foi aí que eu ouvi. Era um som baixo e leve. E eu assisti Madrugada dos Mortos, tá? Eu conheço o som de zumbis. Mas não era isso. Era quase melódico. Soava quase como uma pessoa cantando, mas como se tivesse debaixo de 6 metros de terra. Primeiro eu achei que o som podia ser de algum apartamento do lado ou embaixo, mas com o passar do tempo começou a me dar calafrios. E aí eu só sabia de onde estava vindo aquele som. Eu fui até a sala, parei perto da porta, vendo a caixa fechada de madeira continuar sussurrando essa música suave para a chuva. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu decidi não abrir aquela coisa e isso com certeza não me fez mudar de ideia. Então eu só voltei pro meu quarto e coloquei uma música alta o suficiente para abafar aquele som. E isso continuou por alguns meses. O que quer que seja que estava dentro do caixão arranhava qualquer coisa que fosse colocada na tampa e sussurrava sempre que chovia, e era isso. Eu suponho que isso sirva para mostrar que dá para se acostumar com qualquer coisa, não importa o quão bizarro seja. De vez em quando eu pensava em me livrar daquilo, mas acho que eu tinha mais medo de quem deixou o caixão comigo do que do caixão em si. Então só mantive segredo. A única coisa que ainda me assustava era dormir. Acho que me dava pesadelos. Eu não me lembro dos meus sonhos, eu nunca lembrei. E se eu tava tendo pesadelos, mesmo assim, eu não lembrava deles naquela época e com certeza isso não mudou agora. Mas eu continuava acordando em pânico, com dificuldade para respirar. Também tive alguns episódios de sonambulismo. Na primeira vez foi o frio que me acordou. Era inverno e eu não costumo deixar o aquecedor ligado enquanto eu durmo. Demorou alguns segundos até eu processar onde eu realmente estava. Eu estava de pé, no escuro, no meio da sala de estar,
de frente para o caixão. O que me surpreendia mais era que quando eu acordava, eu estava segurando a chave. Claro que isso me deixou preocupado. Eu até contei pro meu médico e ele falou para ir num hospital próximo que tinha uma dessas clínicas do sono. Mas nunca acontecia em ambientes controlados. Eu decidi esconder a chave em lugares cada vez mais difíceis de encontrar. Mas eu sempre acordava com ela na mão e isso me deixava em pânico. Quando eu acordei uma manhã, com a chave encaixada no cadeado e a segundos de começar a abrir o caixão, eu soube que precisava de uma solução mais criativa. Olha, o que eu acabei fazendo foi meio complicado, mas eu acho que funcionou. Eu coloquei a chave numa tigela com água e pus no freezer, prendendo ela dentro de um pedaço de gelo. Às vezes eu ainda tentava pegar a chave enquanto dormia, mas o frio do gelo sempre me acordava. Minha vida foi assim por quase 1 ano e meio. É engraçado como o medo às vezes pode ser tão rotineiro quanto fome. Depois de um tempo eu só aceitei a minha situação. A primeira pista de que meu tempo com o caixão estava acabando foi quando choveu e não aconteceu nada. Eu não percebi de primeira por causa do meu hábito de colocar música para tocar assim que o tempo mudasse. Mas depois de 1 minuto, eu percebi que não tinha som para abafar. Eu desliguei a música e fui ver. A sala estava o puro silêncio. Então eu ouvi alguém batendo na porta. Na hora, pareceu que um trovão tinha entrado no meu apartamento. Mas eu já sabia quem estava do outro lado da porta. E eu estava certo. John e os 2 entregadores. Eu não fiquei surpreso. Mas eles, com certeza, tiveram uma surpresa na hora que me viram. O John ficou um tempo me olhando, da cabeça aos pés, quase sem acreditar quando eu perguntei se tinham vindo buscar o caixão. Ele respondeu que sim e disse que esperava que não tivesse sido muito incômodo. Eu mandei ele enfiar naquele lugar, e acho que ele ficou sem saber como reagir. Mas o que realmente deixou ele impressionado foi quando eu peguei a chave no congelador. Nem pensei em deixar descongelar. Eu estava tão ansioso para me livrar daquilo que joguei a tigela no chão para quebrar o gelo. Fiquei só olhando enquanto o John pegou a chave congelada no chão e avisei que a coisa estava lá na sala. Eu não queria ver o que eles iam fazer. Eu não queria ver se iam abrir. E quando escutei gritos, eu não queria saber quem estava gritando ou por quê. Eu só saí da cozinha enquanto os entregadores carregaram a coisa para fora. Fui com eles até a rua e assisti debaixo de chuva enquanto trancavam a coisa na traseira de uma pequena van que tinha escrito Entregas Bricon e Hope. Eles foram embora e o John sumiu. Nunca mais eu vi eles. Ou o caixão. Eu consegui um emprego novo e me mudei para Londres pouco tempo depois disso. E, sinceramente, hoje em dia eu só tento não pensar muito no que aconteceu. Fim do depoimento. É sempre bom saber que ocorrências estranhas e histórias bizarras também acontecem na minha cidade natal. Sorvete, praia e tédio é ótimo, mas fique feliz em saber de pelo menos uma aparição em Bournemouth. Mesmo assim, o fato é que o depoimento do Sr. Gillespie começa com drogas e termina com uma recorrente falta de testemunhas. O que significa que sua história bizarra é só isso, uma história. Parece que, quando o Instituto investigou o caso pela primeira vez, não foi encontrada nenhuma evidência que corroborasse com a existência desse caixão. E para ser sincero, não achei que valesse a pena perder tempo com isso agora, quase 20 anos depois. Mesmo assim, mencionei o caso para o Tim ontem, e aparentemente ele pesquisou um pouco sozinho. Bricon e Hope realmente existiu, e era um serviço de entregas que funcionou até 2009, quando entrou em falência. Mas a empresa residia em Nottingham, muito distante de Bournemouth, e se haviam registros de suas entregas, não estão mais disponíveis. O mais interessante, na verdade, é o endereço que o Sr. Gillespie nos deu, do apartamento em que tudo ocorreu. A Associação de Habitações responsável mantém um extenso arquivo dos inquilinos de seus prédios há pelo menos 40 anos. Do que Tim pôde encontrar, parece que durante os 2 anos em que o Sr. Gillespie morou ali, ele era a única pessoa no prédio inteiro, com os outros 7 apartamentos estando completamente vazios.
Ninguém se mudou para lá depois dele. O prédio foi vendido para uma desenvolvedora e demolido logo depois que este depoimento foi dado. Obviamente, ninguém que trabalhava na associação nos anos 90 continua lá. E apesar dos esforços do time, não conseguimos encontrar algo que explique como o Sr. Gillespie passou quase 2 anos num prédio daquele tamanho, morando sozinho, exceto por um velho caixão de madeira. Fim da gravação.